Olá, queridos, Deus abençoe a todos. Estamos nesta quarta-feira com 5 minutos de café, palavra e oração, que o tema da mensagem semanal é Guerras de quem anda com Deus. Vamos à segunda guerra de quem anda ou pretende andar com Deus. Ela está aqui em Romanos, capítulo 7, e o versículo 24. Veja o que o apóstolo Paulo fala dentro deste assunto. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo está trazendo para nós a segunda terrível guerra que nós enfrentamos todos os dias, que é a guerra interior, ou a guerra consigo mesmo. Esta guerra, irmãos, ela não é fácil. Nem todos conseguem vencê-la, mas com a ajuda do Espírito Santo, certamente a gente vai conseguir vencer não só a primeira, não só a segunda, mas todas que vierem pela frente. Quando Paulo usa este texto de Romanos 7, 24, ele está usando aqui uma figura de linguagem. Paulo sempre observava o que acontecia em sua volta, ou no momento, ou na situação, ou na cultura da época. E era muito comum, quando os romanos prendiam uma pessoa, um prisioneiro, eles queriam saber aonde a base ou os inimigos estavam, quem sabe, acampados ou escondidos, ou que eles estavam preparando para atacar, qual era a quantidade de armamento, as informações que normalmente você precisa retirar de um prisioneiro para poder desmantelar todo o ataque inimigo. Então os romanos faziam isso, eles pegavam aqueles prisioneiros de guerra, botavam num campo de concentração, torturavam, e quando eles percebiam que ninguém falava nada, então eles observavam qual ou quais daqueles soldados ou aqueles inimigos eram próximos, separavam os dois, dava uma surra nos dois, matava um. E o outro que apanhava, quando acordava, que estava desmaiado de tanto apanhar, ele percebia que o corpo do seu amigo estava amarrado ao dele, só que este seu amigo está morto. Então você tem um corpo morto e um corpo vivo amarrado um ao outro. O que acontecia é que neste período, nesse processo de interrogação, sabe, de tortura, os ferimentos daquele que foi preso, que estava ainda vivo, começava a ser contaminado por aquele que estava amarrado no seu corpo já morto. E aí, muitas vezes, aquela pessoa que ainda estava viva, ela era infeccionada com as bactérias do corpo morto, e aí ele acabava morrendo também. Paulo, ele usa essa figura de linguagem para dizer que nós carregamos em nós um corpo. Nós temos tanto alma, corpo e espírito. Como o nosso espírito nos leva a Deus, a nossa alma está interligada ao nosso corpo, e o nosso corpo, ela tem vontade das coisas terrenas, das coisas carnais, mas o nosso espírito, que teve encontro com Jesus, precisa ser fortalecido a cada vez. E Paulo está dizendo, olha, eu carrego um corpo em mim que causa uma guerra constante. Por isso ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele está tratando da sua natureza terrena, da sua carne, que lutava para que ele pudesse perder a guerra espiritual. Então o que a gente precisa entender é que esta guerra interior, ela não dá trégua, queridos, não dá trégua. A carne não vai se converter nunca. Você vai lutar a vida inteira, até Cristo vier buscar você, nos buscar e nos levar para a sua glória. Por isso que a palavra diz que nós teremos um corpo incorruptível. Enquanto estivermos aqui, a nossa carne vai gritar, vai ter vontade de fazer muitas e muitas coisas. A nossa carne, ela não dá trégua, como já disse, ela não levanta a bandeira branca, não te deixa em paz. A gente precisa orar para que Deus, em nome de Jesus, nos ajude a mortificar a nossa carne. E a gente vê muito isso. Quantas pessoas estão lutando com as suas guerras interiores, os consultórios, os psiquiatras, quantas pessoas estão recebendo todos os dias, pessoas com síndrome de inferioridade, depressão, crise existencial. Isto é a guerra interior que as pessoas enfrentam. São as guerras que nós
às vezes, irmãos, se nós não lutarmos para vencê-la, a gente acaba perdendo esta batalha que é tão importante que seja vencida. E constantemente a gente se vê exatamente assim, guerreando contra a nossa carne, contra os nossos impulsos, sabe? Onde a natureza adâmica, aquela natureza lá de Adão, que ainda não se converteu, ela fica tentando jogar você, sabe, fora da presença de Deus, se tirar do paraíso do Espírito Santo. Então entenda isso, é uma guerra, queridos, que não é fácil, mas ela pode ser vencida em nome de Jesus, porque nós temos uma nova natureza, que é a natureza em Cristo. Veja o que Paulo fala em Romanos 8, versículo 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Você percebe que a carne tem inclinação para nos fazer perder essa guerra? Vamos lutar para que a gente não perca? Pai, em nome de Jesus, ajuda a tua filha, teu filho, nos ajude a vencer esta batalha, que é exatamente a batalha interior, ou a guerra interior. Deus te abençoe. Se esta palavra falou seu coração, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. E até amanhã, se Deus quiser, quinta-feira.